Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui. Eu vim mostrar para vocês um pouquinho da minha evolução fazendo bolos decorados, de quando eu comecei, o primeiro bolo que eu fiz, tudo que eu fui treinando. Lembrando que eu nunca fiz curso, eu nunca estudei nada sobre isso, eu via vídeos na internet e tentava fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês como que foi evoluindo assim meus bolinhos. E também mostrar pra vocês que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que tentar. Eu comecei porque eu tenho um sonho de trabalhar com confeitaria. Quando eu puder, eu quero trabalhar com confeitaria, então eu vou mostrar pra vocês todos os bolos que eu já fiz. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para estar ajudando o canal a crescer, que eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá! Bom, meus amores, esse foi o primeiro bolo que eu fiz. Tive muita dificuldade com o chantilly, principalmente em chegar na cor vermelha, mas não ficou tão ruim quanto eu pensava. Então, no segundo bolo, ele ficou pior do que o primeiro, porque deu várias coisas erradas, o bolo rachou, eu não consegui chegar no ponto do chantilly, também não consegui decorar direito, aí ele ficou todo bagunçado assim, mas depois eu já fui melhorando. Esse foi meu terceiro bolo, foi para o aniversário do meu marido. Eu já consegui decorar ele bem melhor, mas ainda tinha muita dificuldade com o ponto certo do chantilly. Aí, meus amores, minha prima pediu para eu fazer um bolo de chá de bebê. Esse foi meu primeiro bolo de chá de bebê. Teve alguns probleminhas nele na hora de decorar, mas já foi um dos que foi ficando mais bonito. Foi aí que eu fui aprendendo a fazer os bolos. Então, meus amores, esse foi meu primeiro bolo de time, né, do São Paulo. Aí, a maior dificuldade nele, com certeza, foi chegar na cor vermelha, mas de resto até que ficou bom. Esse bolo eu fiz para aniversário do meu irmão. Foi o primeiro bolo, assim, que eu fiz com topper. E eu já consegui acertar o ponto do chantilly bem melhor. Também já consegui fazer os enfeites com o bico. Ficou bem melhor e daí pra frente só fui melhorando. Aí sempre que eu podia eu tava treinando, então quando chegou no Dia dos Pais eu fiz esses bolinhos, um pro meu sogro e um pro meu marido, pra sempre estar treinando mais a montar, usar o chantilly e sempre tentando melhorar. Esse foi meu segundo bolo de chá de bebê. Também tive um pouco de dificuldade na hora de trabalhar com o bico, mas no final deu tudo certo e ele ficou bem bonitinho. Esses outros dois bolos que vão estar passando foi para meus sobrinhos, para o aniversário deles. E mais uma vez a dificuldade no chantilly estava quase me fazendo desistir, mas eu continuei tentando e logo depois já fui conseguindo acertar melhor o ponto do chantilly. Esse foi meu primeiro bolo de andar. A minha dificuldade nele foi com as cores, que eu não consegui acertar muito bem, mas nele o ponto do chantilly já ficou bom. E no final achei que ficou uma gracinha, só mudaria em relação às cores. Então veio outro bolo, tema cerveja, e nesse ficou perfeito o ponto do chantilly, também a decoração, consegui acertar muito. É um dos bolos que eu mais gostei e um dos que eu mais acertei. Esse bolo eu fiz pro aniversário do meu sogro, foi um bolo mais simples assim na decoração, nada muito colorido, era um bolo de prestígio e foi a primeira vez que eu tentei fazer essa decoração diferente e eu amei muito esse bolo. Esse foi meu segundo bolo de andar, eu fiz para o aniversário de 8 anos do meu filho. E a única dificuldade que eu tive nele foi em chegar em tons escuros no chantilly. Mas tirando isso, eu amei o bolo, ficou muito fofinho e eu consegui acertar muito bem o ponto do chantilly. Sempre que eu podia, eu fazia algum bolinho para treinar. Esses dois eu fiz em casa para estar treinando a decoração, treinando o ponto do chantilly. Fiz mesmo só para treinamento, não foi para ninguém, mas eu gostei bastante do resultado deles. Esse foi meu primeiro bolo assim num formato diferente, sem ser redondo ou quadrado.
Eu fiz esse bolo de coração no aniversário da minha sogra e acertei muito ponto de chantilly. Também consegui fazer as rosetas que eu sempre quis aprender e ficou muito fofinho, é um dos que eu mais gosto também. Bom, depois que meu filho nasceu, meu terceiro filho nasceu, eu resolvi fazer os meus aniversário para ele, então resolvi tentar fazer os bolinhos de meu aniversário. Esse foi o primeiro bolo. Eu acertei o ponto de chantilly e tudo, mas errei um pouco no ponto do recheio, que ficou meio mole, então o bolo ficou meio pendendo pro lado. Mas de resto ele ficou muito lindo. E foi o primeiro bolo que eu fiz o topper, eu mesma fiz o topper. Esse eu fiz pro segundo mêsversário do meu filho e a dificuldade aqui foi só chegar num tom azul escuro. Mas de resto, o ponto do chantilly eu já consegui acertar, o recheio também, e eu gostei muito. E também fui eu que fiz o topper desse. Esse do tema Homem de Ferro foi o terceiro bolinho de mêsversário dele e foi aí que eu comecei a acertar o ponto do chantilly na cor vermelha. Comecei a conseguir tingir de vermelho. E esse foi um dos bolos mais fofos que eu já fiz. Bom, esse bolo foi pro meu irmão. Esse foi o que eu fiquei com mais medo de fazer, porque tinha medo de não conseguir chegar na cor preta, pois o vermelho já era difícil. Mas eu consegui, usando corante em pó e corante em gel, eu consegui chegar bem fácil no preto. E aí ficou lindo esse bolo do Corinthians, que foi pro aniversário do meu irmão. Bom, meus amores, e esse foi a minha primeira encomenda para fora, sem ser para alguém da família. Foi um bolo metade Homem-Aranha, metade Hulk, bolo de prestígio. E eu fiquei muito feliz em fazer, consegui chegar no tom vermelho e no verde que eu queria. Ficou lindo o bolo e as pessoas amaram. Esse foi minha segunda encomenda, também consegui decorar super bem, agora já sei fazer bem o ponto do chantilly, também já sei decorar bem pro chantilly ficar bem vermelho, já acerto o ponto, tudo certinho. Esse bolo foi de morango e ficou muito lindo e também os clientes amaram. Esse bolo eu fiz para aniversário de 9 anos do meu filho, ele queria um bolo bem colorido, então coloquei várias cores. E foi a primeira vez que eu tentei colocar duas cores em um saquinho de confeitar só e deu super certo, ele amou e eu também gostei muito. Bom, meus amores, e esse foi o último bolo que eu fiz, assim, recentemente, que foi no Natal, foi um bolinho do Papai Noel, também foi a primeira vez que eu fiz, olhando na internet as fotos, eu tentei fazer e ficou muito fofinho, eu amei muito. Ele é todo em chantilly, não foi difícil de fazer, foi bem fácil, só a cor de pele que foi mais chatinha de fazer. Mas de resto, eu amei muito. Bom, meus amores, então esses foram os bolinhos que eu já fiz. Eu queria dividir aqui com vocês um pouquinho de como foi eu estar aprendendo. Eu ainda tô aprendendo, ainda tenho muita dificuldade em várias coisas, mas eu acho assim que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem força de vontade, o certo é a gente investir e tentar. Eu pretendo ainda um dia, sim, trabalhar com confeitaria. Por enquanto ainda não, que eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar e também em relação à minha ansiedade que eu tenho, que é muito forte, às vezes me atrapalha, tá conseguindo vender os bolos, mas logo, se Deus quiser, eu quero estar vendendo. E eu queria dividir com vocês um pouquinho dessa evolução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal para estar ajudando o canal a crescer. Sempre que eu for fazer algum bolo novo, alguma coisa, eu vou trazer aqui para vocês também. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!